Bom, pessoal, esse vídeo vai ser bem curtinho aqui, que eu vou só comentar aqui a primeira CPU de 64 bits. A gente tem lá o capítulo 5, um estudo um pouco mais aprofundado de versões de 64 bits. E na parte interna, né, nós vamos nos focar lá no capítulo 9, na parte de modo longo, tá? Por enquanto aqui é só uma parte de conexão, então vamos pegar o primeiro processador de 64 bits. Quando a gente fala de processador de 64 bits, né, é meio dual, né, porque o primeiro processador de 64 bits, na verdade, não foi de 64 bits, ele foi 2 de 32. Né, os registradores eram todos de 32 bits, não eram de 64. Mas o barramento de dados era de 64. Para quê? Para que você, quando fosse a memória, tivesse uma banda de comunicação melhor, tá? Então, o que foi o primeiro Pentium, né? O primeiro processador de 64 bits? Ele foi, na verdade, um projeto que a Intel chamou de projeto super escalar, né? É uma via dupla de acesso. Você podia rodar em paralelo até duas instruções, tá? Condições: as duas instruções não podiam depender de informação de uma da outra. Você está fazendo a soma, vai pegar a primeira instrução, vai receber a soma de dois registros, só que a segunda também, então você tem que fazer a primeira para depois ter o dado válido para executar a segunda, tá? Não pode, o que a Intel chamava de ter dependência de recurso entre uma instrução e outra. Então foi meio fake esse primeiro processador de 64 bits. Para a gente, em termos de projeto externo, 64 bits. Tá? Na hora de conectar a memória, aqui vai ser 64 bits. Tá? Então, outros Pentiums, né, tiveram alguns registradores de 64 bits, sobretudo os registradores multimídia, que foram acrescentados. Você tem até a parte de ponto flutuante, que é de 64 bits. Tá? Vou mostrar aqui só um resumo aqui, a figura, a via U e a via V, né? Então a interface, para a gente, o que interessa nesse capítulo, é que é uma interface de 64 bits, né? Que na verdade usava duas unidades aritméticas de 32 para inteiros, ou uma de 64 bits para ponto flutuante, tá bom? Então você pegava, lia dois dados, ia se comunicar, paralelizar, duas instruções de escrita ou leitura na memória. Bota, paraleliza aqui, 32 bits uma, 32 bits outra, e elas chegam em paralelo, que a gente chama de via U e via V. Tá? Quando for ponto flutuante, uma única via só. Tá bom? Outros projetos de 64 bits a gente vai ver mais adiante, tá? Aí pergunta, por que esse processador, o Pentium, né, não foi chamado de 586, já que a última CPU anterior da Intel era o 486. Existiram processadores 586? Existiram processadores 586, 686, não da Intel, da AMD, Xilinx, existiram sim. Mas por que a Intel chamou o nome? Você não pode licenciar, né, patentear um processador pelo número, um componente eletrônico em geral pelo número, né? Mas você pode por um nome, Thunderbird. Você não pode, isso aqui é um Thunderbird, isso aqui é da AMD. Não, Pentium é só da Intel. A AMD lançou os concorrentes dela, né? Existe um capítulo 5, que dá uma geral histórica logo na primeira sessão. Tá bom? Aí, o pessoal tem uma brincadeira, né? Por que o Pentium não foi chamado de 586? Que senão seria 585.9999. Que descobriram que tinha um erro na unidade de ponto flutuante em alguma casa decimal lá à frente.
E foram botando na internet e viralizou. E aí os fabricantes de computador, placa-mãe, começaram a devolver os processadores para a Intel. E a Intel teve perdas significativas por ocasião do lançamento do Pentium, que era um excelente processador para a época, é, da década de 90, né? No meio da década de 90, 93, 94, 95. Tá? Ela tinha recursos importantes. A unidade de ponto flutuante teve um ganho extraordinário em relação aos processadores anteriores. Tá? Bom, então fica esse vídeo aí curtinho e agora a gente vai pro próximo vídeo, já vai ser para o que interessa mesmo, que é uma parte de interface do processador com dispositivos de memória e dispositivos periféricos. Tá, um vídeo de 6 minutos, bem curtinho, e daqui a pouquinho a gente entra na sessão 2.4. Forte abraço.